tarde a todos, obrigado por terem vindo, terem ficado, inclusive os dubladores por terem se dispostos, né, a ter vindo aqui. Perguntas rápidas, tá? Tenta fazer só uma só, não emendar uma, outra e outra e outra, como eu sei que vocês fazem, tá? Por favor. E tenta perguntar para todo mundo, tá? Às vezes uma pergunta assim que engloba todos, tá bom? Tá? Aí vai ser jogo rápido, tá? Cada um tá só com o microfone, então tenha paciência. Palmas para os nossos dubladores. Quem tem pergunta? Vamos começar. Obrigada. Valeu, obrigado. Prazer, Eduardo Emani. A gente tem uma pequena participação lá no palco. Bom, gostaria de saber de vocês a respeito do projeto desses 65 dias para casar, né? Vocês contarem um pouco do projeto, como que foi o convite, como que chegou esse projeto a vocês. Alô? Então, na verdade, geralmente o processo, assim, a ordem do processo, o cliente manda, né? Na verdade, a nossa produção, nosso querido Denis da produção pode falar até melhor do que eu, mas o estúdio recebe do cliente os projetos, né, que precisam ser dublados, e aí a galera da produção, eles fazem uma reunião de cúpula e decidem quais os diretores da casa que combinam mais com aquele projeto. E até então, eu e a Manu, a gente não tinha trabalhado juntas na direção, só que o Denis foi um maestro, um mago da seleção de projetos. Ele pensou, putz, é um projeto doce, sensível, talvez seja legal deixar na mão das duas meninas, vamos juntar essas duas meninas para unir forças e dar luz ao 365 dias, não é mesmo? Mas então, na verdade, meio que chegou pra gente, né? A gente ficou sabendo que nós ficaríamos juntas naquele semestre, naquela, a gente chama de batch, né? Naquela temporada de animes. E, olha, sinceramente, eu acho que funcionou muito, porque a gente já era amigas, mas na verdade estreitamos muito mais os laços nessa época. Então, Denis, você foi incrível. Então, meio que processo disso, assim, a gente recebeu informação de que faríamos, dirigiríamos esse projeto, mas foi previamente pensado especificamente na gente. Foi muito bom, eu queria E aí chegou, a Luí pensou em alguns nomes, ela estava responsável por escalar o elenco e foi onde a gente entrou nessa e a gente fez teste, passamos no teste. O nosso querido Ruivo foi escalado diretamente pela diretora. Não precisava de teste, menino! Ele nem precisou. E aí quando a gente recebeu, a gente já sabia, né, que ia ser muito fofinho e era uma história muito doce, muito legal, muito engraçada, e o diferencial que era uma história de romance, mas dessa vez para adultos, né, envolvendo adultos, era um escritório, eles tinham um ambiente, não era mais aquele romance colegial que a gente costuma assistir em pessoas, né. Então era um diferencial que a gente gostou bastante e a gente recebeu super, nossa, chorou, se jogou no chão, esse menino, só escandaloso. E aí a gente, nossa, foi muita alegria, principalmente pra gente trabalhar juntos, a gente já era amigo, a gente sempre virava, e poder trabalhar juntos nesse projeto foi, nossa, foi perfeito, foi especial. Esse lance que elas falaram da gente ser amigo é muito legal, porque a troca acabou sendo muito maior. Algumas vezes eu assistia a escala da Manu, ela assistia a minha, que assistia a do Ruivo e tudo mais. E sem contar as mensagens que a gente trocava pra Luísa, não sei o quê, o que você achou desse episódio? O que você acha que eu posso melhorar? Que não sei o quê, você tem a impressão de que eu deixar a peteca cair? Então, tipo, a gente ia sempre se falando e tudo mais pra deixar o trabalho bem afiado, assim, trocar bastante, sabe? Eu senti isso. Eu fiquei muito feliz de participar do projeto, fui escalado com descobrir esse papo que vocês... Descobrir esse papo que vocês tiveram, né, da ideia de... Eu já sei que é para esse
assim. Em homenagem ao Camargo. Mas Pode ir, eu acho que ela não quer que você vá. Foi ótimo, obrigada, sua participação. fiquei muito feliz, recebi com muito carinho, né? Marquei com muito carinho a escala para esse projeto. A conversa que vocês tiveram da ideia de me escalar para ele foi. Eu fiquei muito feliz mesmo quando eu cheguei. Eu falei, cara, é um personagem que realmente eu não faço muito assim, de alívio cômico, esse tipo de coisa. E eu tinha acabado de sair do Hananoi mesmo, do outro anime que eu fiz, que o personagem principal, ele era todo, nossa, e aí, como é que você tá, assim, esse tipo de coisa. E eu fiquei muito feliz e cada vez que eu lançava, eu já assistia, aí chegava na cozinha, já conversava com todo mundo, assim, gente, mano, vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que vai acontecer? Então foi um projeto muito leve de participar, eu acho que essa é a melhor palavra assim, para descrever, foi um projeto muito leve e muito tranquilo, só que, cara, divertido pra caramba, e eu posso dizer que eu evolui muito mesmo assim, artisticamente com esse projeto. Foi muito show, muito top. Oi, Ivete. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo, do Jornal 1, Canal 3 da NET e a revista Pop em Destaque. Uma pergunta que é única, que pode responder algumas coisas. Primeiramente, qual foi a maior dificuldade de você fazer a dublagem? Quanto tempo durou para fazer esse projeto? Olha, a gente, na verdade, a maioria dos animes eles, que chegam pra gente hoje em dia, eles têm mais ou menos uns 12 episódios e eles têm vindo no sistema de, a gente chama de simulcast, que chega primeiro em japonês, sai em japonês, mas sei lá, mais ou menos uma semana depois, a minha enciclopédia deles, sai mais ou menos uma semana depois dublado, então a gente vai tudo bem junto com o que tá saindo, por isso é dublagem simultânea. Então deve ter durado uns 3 meses, mais ou menos. A temporada costuma durar isso aí. Mais ou menos dois episódios por semana. Mas, qual que foi a maior dificuldade? Cara, vou te falar que, na verdade, no processo, com essa galera, não tiveram grandes dificuldades. Eu tive uma dificuldade. Foi dar adeus, foi muito difícil. Mas eu acho que a grande dificuldade foi uma coisa bem pessoal, assim, de, sei lá, uma síndrome do impostor, de caramba, sério, que eu tô tendo a possibilidade de cuidar desse negócio, de escalar isso aqui, de escolher as pessoas que a gente acha que sejam as mais adequadas. Então, em algum lugar, talvez uma dificuldade mais pessoal do que, de fato, com o projeto, porque tudo que a gente falou, assim, a gente é muito parceiro e a gente se admira muito. Então, realmente, foi um trabalho que andou muito liso, assim, foi muito fácil, porque é isso, nós somos pessoas que a gente é muito próximo, então a gente, consequentemente, consegue falar uns com os outros e se entender melhor e saber como estimular e como tirar o melhor um do outro. Então, isso faz com que seja um trabalho muito bom e muito tranquilo. Por isso eu acho que não teve dificuldade, assim, eu acho que... por favor, fala. Eu quero falar mesmo, tá? Tem uns nomes que às vezes vêm pra gente falar. Isso é verdade. Teve um episódio que eu não conseguia. Eu vou te gavas navas. E aí eu ficava. E não é nem inglês, é japonês, eu não sei falar japonês. Aí teve um episódio, gente, que eu demorei muito porque eu tinha 3 nomes em sequência. E eu não conseguia falar aqueles benditos nomes. Mas foi As só estações. Foram as estações. Você sabia. Só minha voz da Luísa eu ficava ouvindo porque a direção pega e grava como é correta a pronúncia, para o dublador ter essa consciência de como é o correto falar. Gente, eu dormi com a mulher ouvindo ela falar aquilo. Não saía. Mas foi lindo, a cena pronta ficou maravilhosa, tá? Mas então o não dá pra processo. dizer que... mas então, eu acho que justamente foram algumas dificuldades mais pessoais, assim, de nervosismo. A gente acompanhou o nervosismo uns dos outros, mas ao mesmo tempo também pôde dar vazão juntos, né? Então, a gente sofria junto. A gente sofria junto, exatamente, mas também resolvia junto, que é muito massa. Não sei se eu respondi isso. Foi bom. A minha maior dificuldade, assim,
Foi a síndrome de impostor mesmo, que a Luísa falou, como era meu primeiro protagonista, foi tipo, acreditar, não foi nem acreditar, porque sei lá se eu acreditava, viu? Mas foi o lance de eu estar com medo e fazer com medo e me empolgar fazendo e depois ver pronto, ou acabar de fazer, falar, oh, eu consigo fazer isso. Então foi essa conversa comigo mesmo, assim, foi a parte mais que é a minha maior dificuldade, sabe? Tipo, foi olhar pra mim, dominar o que eu tava sentindo e executar o trabalho que precisaria ser feito. E fez. E aí, fiz, meu. Você fez legal. Acredito que maior dificuldade talvez seja a questão como mencionado antes, da voz mesmo do personagem. Mais pra frente, acho que, se eu não me engano, o episódio 8 é um personagem focado, é um episódio focado nesse personagem e no Hiromi Honda, e a voz dele é bem diferente, então ao longo... A gente vai ter que ir pra Anchorage e manter essa voz por uma escala de 2 horas mais ou menos. Foi um desafio bem grande, assim, eu fui treinando em casa mesmo e consegui manter, foi um resultado legal. Eu adoro a dublagem nesse episódio, não só desse episódio, né, mas lógico de outros também, mas eu acredito que essa foi a maior diferença e a maior dificuldade. Eu lembrei de outro. Teve um episódio que o Kamar ia pro veterinário e era muito bom que saiu. Aí eu olhei pra Luísa e falei, alguém vai precisar latir? Eu me sinto pronta. E não precisou, tá? E eu também não podia, porque eu já fazia RK. Eu quase desisti do papel pra latir, pra fazer o cachorro. Mas, enfim, só desabafei. Maravilhoso. Acho que é isso, né? Oi, galerinha do meu canal. Eu sou o PH, muito prazer agora devidamente apresentado para vocês. Eu sou de uma página chamada Projeto de Creator, onde eu falo de tudo um pouquinho, né? Dublagem, música, tudo. Eu quero sair um pouquinho do projeto e falar um pouquinho da carreira de vocês. Queria saber um momento especial para cada um de vocês na carreira. Eu acredito que tem muitos, mas se vocês puderem contar um pouquinho pra gente, acho que vai ser muito legal. Começar, não é porque eu tô com o microfone que eu preciso começar assim. Eu soltei. Oi. Cara, um momento importante cara, eu acredito que o momento que eu passei no teste do Pokémon, do personagem do Pokémon, pra mim foi um momento muito especial, porque, mano, é um nome, é Pokémon, tá ligado? E saber que o cliente ouviu, teve um processo e que acabaram escolhendo a minha voz é muito importante. Mas eu vou ter que falar que exatamente agora está sendo um momento muito importante pra mim. É o primeiro painel assim, de dublagem que eu tô fazendo na minha vida. Eu tô... Não sei se eu tô transparecendo pra mais sim, mas eu tô nervoso, tá ligado? Eu tava lá em cima Tá também. desenvolto pra caramba. E tenho certeza que é um marco, assim, é um marco. Muitas pessoas importantes vieram assistir o painel, vieram de longe, de outra cidade, tá ligado? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que o painel hoje do 365 dias e o momento do teste do Pokémon pra mim foram bem marcantes. Obrigado. Eu sei o que você vai falar. Quer que eu fale pra você? Não, ó, conta sua história. Pode falar. É linda a tua É linda a sua história. Meu coração, amiga. O momento pra mim que eu fiquei mais feliz foi ter feito, pego o teste do The Crawler em My Hero Academia Vigilantes. Foi um personagem que eu li o mangá antes de ser anunciado a série em voz alta. E ficava treinando e mandando pros meus amigos, mano, o que você acha dessa voz que eu tô fazendo aqui? Pô, mano, acho legal, mas pra que você tá fazendo isso, pô? Vai lavar tua louça, tá sujo aí, tá ligado? E eu só ali, eu senti alguma parada lá, e eu acho que meio que as coisas foram acontecendo em volta pra isso se encaminhando, tipo, energeticamente, sabe? Porque quando chegou,
um teste para eu fazer, era como, para mim, eu já ia fazer. Era mesmo com medo, ao mesmo tempo eu achava que não era, que nada a ver. Então, a partir do momento que eu entrei e fiz a minha primeira fala como The Crawler, lá foi, eu acho que na dublagem foi o meu ápice, assim, eu me senti mais feliz. Também é o meu primeiro painel, então assim como o meu Caroline Ruivo, falar que um dos momentos mais importantes foi trabalhar com esse pessoal. Eu vim de uma outra protagonista que eu ia desistir, tá? Eu falei, não é pra mim, vou embora, acabou, adeus. E aí quando eu tive a oportunidade de fazer a Ricá, ser dirigida pela Luli, eu realmente fiz as pazes com esse passado que deu errado. E aí tudo deu certo, o processo foi leve, as pessoas envolvidas eram pessoas que se aproximaram, eu aproximei relações, eu posso estar aqui hoje por causa desse projeto, fiz podcast com os meninos, então sem isso eu nunca estaria tão perto dessas pessoas estar aqui hoje, então eu vou ser vista com 365. Bom, difícil. Tem 3 momentos, tem mais momentos que especiais. Mas esse aqui está sendo um absurdo de especial, porque é a primeira vez que eu estou podendo dividir palco e dividir o evento de anime, que é um troço para mim muito querido. Eu frequento evento de anime desde os meus 11 ou 12 anos, eu estou com 33 hoje em dia, então faz muito tempo. É bem legal. Sou uma senhora dos eventos. Mas poder dividir com grandes amigos meus e uma galera que eu admiro muito, então é realmente muito especial. Mas, vou falar brevemente de 2. Primeiro, Uraraka, não tenho o que dizer, foi minha grande primeira personagem, assim, e eu já era muito fã de My Hero Academia, eu já fazia cosplay dela, inclusive, então ela era a minha personagem favorita do anime. Então, definitivamente, eu surtei. E, na verdade, volta e meia, quando eu paro pra escutar a música, a abertura de My Hero Academia, às vezes eu dou uma choradinha. Quando eu paro pra pensar, eu fico, eu não acredito. Mas, e segundo, o meu anime favorito, que eu tive o grande privilégio de dublar, que foi One Piece, que eu tô fazendo a Keimi, que é uma sereia maravilhosa. E, cara, One Piece é um troço que absolutamente todas as vezes que eu vou gravar, eu choro. Eu me dou conta de, caramba, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Recentemente, eu fui gravar um negócio lá, X, não posso falar o que foi, né? Mas. E aí eu olhando pros lados e vendo os roteiros escritos, Luffy, Zoro, não sei mais quem, não sei mais quem, não sei mais quem, que eu não vou falar em temporada que tá, não é mesmo? E eu não acredito, isso tá acontecendo. Então, primeiro que eu fiquei feliz que me dei conta de que não naturalizei o negócio, mas que, pô, segue isso, é um troço muito especial e eu entendo muito bem, por exemplo, isso que o Rony relatou, é muito próximo, que também isso é um troço que, porra, eu não acredito, é o meu negócio favorito, eu tenho tatuagem disso, eu tenho roupa disso, eu tenho, enfim, hype parte disso, e poder, de fato, participar do negócio foi fora da casa, poder trocar ideia como o Luffy foi fora da casa. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Diego, sou de uma página chamada Assistente de Nutrição. Bom, tem uma dúvida aqui, mas eu sou mas é divertido. É divertido. Tem uma dúvida que, na verdade, assim dizer, não só sobre esse projeto, mas sobre vários projetos que eu anime. É uma curiosidade, assim, personagens de anime geralmente têm uma personalidade muito única. E eu penso que deve ter uma certa dificuldade. Você não tem atores que já protagonizaram outros papéis, você consegue ver a personalidade dele e conseguir se projetar para fazer uma voz. Como é que é para vocês lidar com isso quando é algo assim, inicial, de primeira vez que é um personagem novo, para passar por que vocês passam geralmente a identidade que vai ser abordada no público? Como é que é essa sensação de acordo com algum projeto novo ou vários outros? Isso que você falou foi muito maneiro, porque eu vou usar como exemplo o Ohara mesmo, 365 dias para o casamento, porque é uma energia distante da minha, assim, no dia a dia. O The Crawler, como eu falei, é um cara que ele tá o tempo todo, eu sou não sei o quê! Tem trejeitos, é mais
escandaloso. Agora o O'Hara, na construção do primeiro episódio que eu gravei com a Luísa me dirigindo, e ela falava, é menos projetado, é mais baixo, lembra do lugar de, em vez de falar, tipo, e aí, o Joe, Jeff? Oi, o Joe, tudo bem? Eu sou o O'Hara. Então, tipo, encontrar um lugar onde vai a voz, muda muito, tipo assim, e aí, mano, beleza? E aí, cara, você, tipo, é uma outra energia. E toda hora eu ia além da Luísa, não, volta, lembra daquele lugar que a gente conversou. Principalmente quando era pensamento. Então, é mais baixo ainda. Outro tom, então, é essa leitura. Você vê a lataria do personagem, o que você está ouvindo no original, e tentar fazer a conversão para o português. Eu coloco muito uma coisa que é a criança interior. Eu acredito muito em criança interior. Eu acho que todo mundo deveria manter ela viva. E, enfim, adultos, coisas da vida, muitas pessoas acabam esquecendo. E eu acho que enquanto atores a gente tem que manter ela o mais presente possível. Então, eu acho que cada vez que a gente entra no estúdio e vê o que eu vou brincar hoje. Vou brincar de ser vilão, vou brincar de ser mocinha, vou brincar de morrer, porque eu sei lá, ele veio aqui, morrer. Mas de estar nessa disposição e disponível da brincadeira da criança, de sempre estar disposto a seguir a primeira voz que o ator fez, mas também ali de dar um toque da interpretação brasileira para trazer pra gente. E é engraçado porque tem vozes que eu preciso de corpo para fazer, então eu fico torta, e tem outras que não, tem outras que sai mais fácil. Mas eu sempre na vida da criança interior ativa e da brincadeira. Cara, eu vou muito por referências mesmo, referências pessoais, assim, como citado antes, pro Pinocchio Gonda, eu ouvi ele no original, eu lembrei de um jogo que eu jogava com meu amigo, e tipo, caraca, ele imitava o velhinho, eu falei, não, vou adaptar a voz do velhinho que o meu amigo fazia, e saiu a voz dele. Também vai muito do visual do personagem. Pro Jubi da Mimaru do My Hero Vigilantes, mano, é totalmente uma referência ao Wolverine. Só que é o Wolverine da Shopee, tá ligado? Aí o Fábio Campos... Wolverine da depressão. O Fábio Campos que dirigiu, cara, na hora ele virou e falou, mano, solta o Wolverine em CD. Eu falei, como é que você solta o Wolverine? Cara, já fui como referências mesmo de vozes e fui trazendo a agressividade que era necessária. Então eu acredito muito nessa questão de referências pessoais. Assim. Eu acho que eles já falaram tudo, mas só para complementar, deixa eu pensar. Na verdade, geralmente quando a gente vai fazer um trabalho de dublagem, a gente fica sabendo o que vai fazer no dia. Então, isso faz com que seja imprescindível que a gente realmente tenha uma bagagem de atuação, que a gente estude muito teatro, que a gente leia muita coisa, que a gente assista muita coisa, porque a gente precisa estar com essa prontidão muito aguçada. Porque, por exemplo, se você vai gravar um filme ou fazer uma peça de teatro, vai ter todo um tempo de processo em cima daquele personagem, de pesquisa, mas na dublagem a gente não tem. Por isso que a gente é tão imprescindível que a gente tenha essa bagagem prévia, esse estudo prévio, para a gente conseguir, na hora, só de olhar para o personagem, de assistir uma cena muito pequena, da gente já entender qual que é o tipo dele, o que está precisando ser passado de emoção na cena, na hora. Então, tu precisa estar muito atento e exercitar de fato algumas coisas, tipo empatia, sensibilidade, observar, aguçar a tua observação sobre o outro, assim, tudo é material pra gente. Tudo vai ajudar com que a gente consiga chegar muito rápido, quase instantaneamente na hora da escala do trabalho. E só complementar a Luli e usar ela de exemplo, a Luli é uma atriz e uma dubladora muito disponível. E ela é tão disponível que eu acho que ela se mostra inteira. Ela tá vivendo aquilo. Então eu acho muito bonito quando ela fala que ela se emocionou no One Piece. Eu sei que ela se emocionou em My Hero também. Porque ela tá vivendo quando ela sente aquela cena. Ela, enquanto atriz, ela não tá ela tira a quarta parede. Ela vivencia a cena. Então
Então eu acho que isso é muito importante também pro ator, pro dublador, porque acima de tudo ele é ator. Ele se coloca pra atuar naquela cena junto com aquele personagem e não aquém daquele personagem. Muito obrigado. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Walter, do Área 53. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: se vocês não fossem dubladores, o que vocês gostariam de ser? Cara, eu vou responder pela. Eu vou responder meio de primeira. Eu, na verdade, quando eu fiz faculdade de teatro, na faculdade de teatro, quando tu coloca lá que quer pleitear um negócio, tu faz uma prova prática. Se tu não passa na prova prática, tu vai fazer a prova escrita para tua segunda opção. E a minha segunda opção era história. Então, talvez eu fosse, não sei, professora de história hoje em dia. Eu fico pensando, eu amo Sakura Card Captor, eu também ficava meio com vontade de talvez seguir a carreira do paizinho da Sakura, que era arqueologia. Enfim, e também tinha a ver com história, mas é isso, eu teria feito faculdade de história definitivamente se eu não tivesse passado na prova prática de teatro. Boa pergunta. Provavelmente eu iria para algum lado de criação de conteúdo, provavelmente streaming. Eu gosto muito da área de rádio também, eu acho bem legal. Mas provavelmente seria alguma coisa na criação de conteúdo mesmo assim. De repente, eu viver um lado mais jovem meu de desenhos também, eu gosto pra caramba. Mas provavelmente eu seguiria por esse lado. Eu seria piloto de motocross. Eu não sou uma desenhista muito boa, mas eu seria quadrinista ou tatuadora. E se vocês tatuados, todos meus amigos são, eu não tenho uma tatuagem. Então um dia, se eu puder estar com uma maquininha e vocês não. Mas com certeza eu queria ver um estúdio de tatuagem, ia ser uma loucura. Boa tarde, meu nome é Fábio, estou aqui pela Geek Explorer. Eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês. O trabalho de vocês é tão bonito, vocês realizam tanta entrega na dublagem, que vocês atuam. Qual foi o papel até hoje que vocês fizeram na dublagem que mais emocionou ou impactou vocês de alguma forma? E por quê? E pelo nome. Eu tô tentando não ser óbvia de responder o Uraraka, mas. Responda. Vai ter que ser. Bom, se eu parasse pra pensar, eu lembraria, eu acho, de algumas outras coisas. Mas a Uraraka, tiveram alguns episódios recentes que eu gravei dela. Tu assistiu a última temporada? Ainda não. Não dá spoiler. Putz, eu posso dar um micro spoiler? Eu não ligo, não sei os demais aqui. Eu posso dar um spoiler da última temporada que saiu de My Hero Academia? É porque é bem ilustrativo, eu preciso citar. Tá, então, teve um episódio em que ela tava lutando contra uma vilã e que, na verdade, me mostrou o quanto a menina ficou, quanto ela cresceu, o quanto ela tá mais madura. E eu já admirava muito a inteligência emocional dessa menina. Mas eu acho que culminou nessa última temporada em que tem um momento que ela na verdade, problematiza o fato de que a menina não é só aquilo. Eu não vou falar o nome do personagem, mas ela não é só aquilo. Teve um motivo para ela chegar onde ela está, para ela ter feito as escolhas que ela fez. Então, coisas levaram com que ela se tornasse aquilo ali, aquela vilã, mas que ela chega a falar, eu quero falar sobre romance contigo, fulana. Então, ela entende que as pessoas têm vários lados, várias facetas, ela não é só uma vilã e ela também não está ali por nada. Ela tem um motivo para ela ter chegado onde ela chegou. O que será que foi que fez com que ela virasse essa pessoa? Então, acho muito maduro da parte dela e foi uma cena que eu me emocionei muito gravando. E era uma cena também toda gritada, chorada, mas eu estava chorando, eu, Luizinha, estava chorando, porque foi um momento muito bonito de coroação, assim, da inteligência emocional do personagem. Cara, com certeza, vamos lá de novo, o Omar de Pokémon. Ele precisava de uma agilidade muito rápida, uma voz estridente, assim, e
foi... Até hoje não sei como que eu consegui fazer aquilo, mas foi muito legal e assim, um estado de atenção imenso assim, em estúdio. É algo que eu precisei trabalhar muito, assim, porque ele realmente pedia e eram algumas bombas que batiam muito rápido e o original, assim, porrada, assim, sabe? Então, lógico, tem a questão de todo o projeto em si, né, o nome, que sou fãzaço desde moleque, mas o personagem ele é muito legal, ele foi muito diferente de fazer, eu gostei muito. Pra mim, foi o final da temporada de 365 Dias para o Casamento, que, cara, uma coisa que me quebra muito, né, ainda mais em série que eu tô fazendo, ou assistindo, é a musiquinha de encerramento que toca antes do encerramento acontecer. Isso me quebra demais, cara. E quando a gente tava dublando e quando começou é uma música parecida com essa. E a gente ainda tava conversando, o encerramento não tava acontecendo. Eu saí do estúdio chorando, abracei Luiz, que começou a chorar também. Então foi muito emocionante. Eu lembro desse momento como um ápice assim de emoção. Ápice de emoção. Olha, eu acho que eu vou sair um pouco de personagens, vou sair um pouco de dublagem, porque quando eu paro e penso nas relações interpessoais com as pessoas que eu conheço ou que me permitiram, a profissão que me permitiu conhecer, eu lembro de momentos bons, eu lembro de momentos que me realizaram enquanto pessoa, enquanto ser humano. E enquanto profissional também, de olhar para o lado e falar, caramba, eu admiro essas pessoas. Caramba, a Manuela pequena está orgulhosa de onde você está agora. Então eu diria que nada ganha. Ai, até me emociona. Olha, não é uma pergunta. Não é uma pergunta, mas queria dar um parabéns para vocês. Eu vim aqui exatamente para ver essa realização profissional de vocês. Vim de surpresa. O Ruivo até quis me dar ingresso. Eu falei, não vai dar tempo para eu ir, esse tipo de coisa. Eu já tinha comprado ingresso para estar aqui para ver vocês, que surpresa, porque vocês merecem estar lá desde o primeiro momento, desde a escolha de diretores, ao casting, a gente mandar, receber a resposta, avisá-los que vocês passaram no teste. Então, esses momentos com cada um de vocês, com o Ruivo, com o Pokémon, com o Rony fazendo tanto para o 365 quanto para o The Crowder, a mesma coisa, eu fiz ele deitar no chão chorando. Ele simplesmente caiu de joelhos quando eu voltei a fazer o teste, então eu fico muito feliz de ter esse momento com vocês, porque os quatro sabem que são amigos muito queridos, têm um carinho, uma consideração muito grande, vocês já são grandes profissionais, mas vão ser uma grande parte de uma nova geração de profissionais que vão mudar muito esse mercado, então parabéns, obrigado a todos aqui pelas perguntas. Salva de palmas para os nossos dubladores. Vamos lá, gente. Valeu, equipe! Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui, que prestigiou nossos dubladores e principalmente a eles, tá? Por terem cedido um pouco de tempo e vindo aqui e serem tão carismáticos, profissionais, tá? Muito obrigado, palmas para nossos dubladores.